Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais uma tarde de estudos. Hoje com a palestrante, nossa irmã Airã Pereira, do Centro Fonte de Luz de Afogados em Gazeira, trazendo a palestra pública doutrinária com o tema A Trajetória de um Ser em Evolução. Nossa irmã vai trazer para nós hoje um pouco da história do nosso irmão, nosso apóstolo Paulo de Tarso. Não é? Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e avisamos que vamos continuar, enquanto durar a pandemia, com as nossas palestras, sempre aos sábados, às 4 horas, pelo YouTube, e os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, às segundas-feiras, às 19 horas, também pelo YouTube. Nossa casa está começando devagarzinho, com algumas tarefas presenciais. Então, às segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, com o cuidado da higienização e todas as preocupações necessárias para prevenir o coronavírus, não é? E aos sábados à tarde, nós estamos com o estudo de um livro chamado Laços de Afeto, às 14 horas. Essas duas atividades são presenciais. As palestras continuam enquanto durar a pandemia. Vamos começar agora pedindo a bênção, o amparo da espiritualidade através da prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos à distância, mais presentes em pensamento e em sentimento. Que a vossa paz, que a vossa harmonia alcance todos os irmãos. Que possamos estar atentos a esses esclarecimentos, refletindo sobre a palestra da tarde de hoje, que nossa irmã nos traz esse tema muito interessante, que esses ensinamentos toquem os nossos corações, para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Agradecemos a presença do nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual, e de toda a espiritualidade que nos ampara e que nos guia. Que assim seja. Sim. Os irmãos que sentirem o desejo podem deixar a água num copo ou numa garrafinha para que ela possa ser fluidificada durante a palestra. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Centro Espírita Despertar da Consciência. Atendendo ao convite do Centro Espírita Despertar da Consciência, eu trago uma reflexão, uma compreensão. E o título que eu coloquei para essa reflexão foi A Trajetória de um Ser em Evolução. Então, o que eu vou trazer, nós vamos conversar agora à tarde, é sobre uma passagem da vida de Paulo de Tarso. Especificamente, os relatos que eu trago é com base na segunda carta a Coríntios. Porém, já que estamos na doutrina espírita, antes da gente iniciar essa abordagem sobre a trajetória dele, de Paulo, eu quero trazer para a nossa reflexão, no início, a questão do Livro dos Espíritos. É a pergunta 873 do Livro dos Espíritos, que é da lei de justiça, de amor e caridade. Para que a gente possa trazer a nossa reflexão. Nós sabemos que a pergunta diz assim: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então diz assim: está de tal modo em a natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Ou seja, o progresso moral desenvolve, mas desenvolve o quê?
Se desenvolve, está dizendo que se desenvolve, mas não dá. O progresso moral não nos dá. Então, por que não dá? Porque ele diz, Deus o pôs no coração do homem. Ora, se Deus o pôs no coração do homem, aí ele diz, daí vem que frequentemente os homens simples e incultos se vos deparam nas noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, ele já está dizendo, Allan Kardec, os espíritos respondem para Allan Kardec, que esse sentimento de justiça está dentro de cada um, e quem colocou foi Deus. Ora, Deus criou, não foi agora, Deus criou desde sempre. Então, Paulo de Tarso, a época dele, todas essas pessoas foram filhos, são filhos de Deus. Foi criado por Deus. Então, o sentimento de justiça já estava lá. Mas por que naquela época tanta atrocidade? Aconteceu tanta barbaridade? Justamente por isso. Porque o progresso moral estava sendo desenvolvido. Era preciso que essas pessoas se imbuíssem dessa percepção. Então, se a gente for analisar a sua, vamos dizer assim, a predominância desses irmãos, na época, era 100% material. Quase, podemos dizer, 0% de espiritual. Então, aí a gente pode observar e compreender o processo da evolução, né? A pergunta 874 nos diz o seguinte: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? A resposta é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ora, então aí entra paixões, aí vai entrar as influências materiais, aí vai falar altos vícios, né? Os vícios que os acordos que beneficia, que acha as visões. Qual era a visão de crença da época? Eles tinham a noção da vida futura, de existir a vida além após a morte, né? Então, dentro desse contexto, como é que se posicionavam essas pessoas, né? Então, nós podemos observar que quando foi necessário, né, para que esses procedimentos evolutivos e qualitativamente ocorressem, transformações incessantes, né? Jesus veio viver nele, veio viver aonde? No planeta Terra. Ele reencarnou ou encarnou, né? Participar das conjunturas, abençoar as paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores, limítrofes, em linhas direcionadas para o bem ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. Essa passagem está no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Então a gente pode entender por aqui que Jesus foi necessário reencarnar. Para quê? Para que aquela visão de mundo fosse modificada, para que alguns conceitos arraigados fossem sendo transformados e para que essas transformações pudessem ser percebidas. Nós podemos entender que Jesus, todo o ensinamento dele foi usado de contextos locais, da situação, do momento, as paisagens. Então, ele abençoava tudo e dali mesmo, para que aquelas pessoas percebessem que o que ele estava falando não era nada fora do limite, nada fora do comum. Então, é necessário tudo isso. Então, Jesus, ele trouxe uma nova proposta de vida, de compreensão de mundo, né? Então, no livro Boa Nova, tem a passagem quando ele está conversando com
Maria e Marta, as mães, né? E uma vai fazer os afazeres e a outra fica conversando. Aí ela uma reclama, né? Então eu tinha assim, Jesus ele falou para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte. Porque Maria ficou conversando com Jesus e Marta foi cuidar dos petites, né? Então, por quê? O que é que Jesus estava conversando com Maria? Ele estava falando da vida futura. E ele dizendo para Maria que a vida futura é a vida espiritual. Então, o que foi que Jesus veio? Ele veio para que os homens conhecessem a realidade. Estes que de origem pastoril e nômade não tinham ao tempo de Moisés condições para entendê-la, necessitando antes do rigor das leis severas, a fim de comportar-se com equilíbrio após de sucessivos períodos de escravidão, nos quais amolentaram o caráter, a conduta, a existência sem ideal de crescimento e dignificação. Então, eles não tinham ideal de vida. Eles iam se burilar para quê? Eles iriam melhorar o seu lado moral para quê? Eles não tinham sentido. Eles não tinham essa percepção de mundo, de vida, que a vida continua, né? Então, se a gente for observar, era necessário tudo que Jesus trouxe, porém era necessária a continuação. Então, por isso que os apóstolos, eles deram, foi quando Jesus, a sua morte, ele retorna e ele dá uma mensagem. Qual era a mensagem? Ele veio dizendo que continuasse o seu trabalho, o trabalho dele, ou seja, continuasse a levar o evangelho, né? Então, nessa questão, aí a gente pergunta, qual a visão de mundo da época de Jesus? Quais os sistemas de crença? Então, Jesus veio e deixou o legado, mas era necessário que cada um agora se imbuísse desse papel e fosse divulgar. Então, os apóstolos tinham esse propósito da divulgação da continuidade do evangelho. E o nosso irmão Paulo, que até então era Saulo, ele era um dos perseguidores de Jesus. Ele perseguia essas ideias, ele combatia tudo isso, certo? Então, o que é que acontece? Nós já sabemos da história dele, na estrada de Damasco, que ele está indo prender Ananias, e lá acontece, né? Então, essa transformação de Paulo é tocante porque Jesus reconhece o potencial que está dentro dele e como filho de Deus. Então, ele já, como foi dito na pergunta 873, né? O senso de justiça já estava dentro de cada um e Paulo já estava nessa proposta. Então, nós sabemos e essa condução, por que Jesus resolveu aparecer para Paulo? Ele não era merecedor? Se todos nós somos filhos de Deus, então somos irmãos. Então, trazendo aqui agora a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? Ou seja, o que são espíritos, né? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ora, então, Paulo era um espírito, era um espírito encarnado, ou seja, ele era uma alma, né? E ele era um ser inteligente da criação e dentro dele estava ele está vivendo no mundo material, mas já existia o compromisso dele no plano espiritual, desde antes da sua reencarnação. Lembremos que o processo reencarnatório, a necessidade da encarnação do espírito, antes ele vem, mas ele participa, ele sabe do que ele está, vamos dizer assim, da sua necessidade, né? Do que ele abraçou. E Deus, através da doutrina dos espíritos, revelou, através de Allan Kardec, né? E Jesus deixou todo esse legado, né? Foi que ele permitiu ser revelado, né? No Livro dos Espíritos nós temos, né?
que todos procedem do mesmo ponto de partida, né? Todos somos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas atividades individuais, olha, com igual aptidão para progredir pelas atividades individuais. Então, a partir do seu livre-arbítrio, a partir da sua escolha, você já vai começar a se distanciar do irmão, ou avançar, ou aprimorar, ou se emparelhar. Porque você tem a sua escolha, você está fazendo as suas escolhas, né? Então, através das suas escolhas, você já vai trilhar um caminho, a sua trajetória, né? Então, todos atingirão o grau máximo de perfeição através dos esforços pessoais. Então, através do seu esforço pessoal, e é que vai ser trilhado. Então, todos sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingir a meta. Então, isso, nós sabemos que Deus permitiu que os mensageiros de luz trouxessem toda essa mensagem, essa bagagem, para nos esclarecer, para nos fortalecer. E para que a gente possa começar a diferenciar, ter noção da ilusão, o que é ilusório, o que é real. Sair do mundo da fantasia, da magia, né? Daquela coisa que o milagre. Então, está sendo explicado, está sendo mostrado como é que acontecem as coisas, para que a gente não caia na ilusão dos falsos profetas, né? Então, trazendo o nosso componente Paulo de Tarso, né? No livro Paulo Estevam narra muito bem toda a sua trajetória. É importante que a gente busque a leitura, que ainda não leu esse livro, é muito importante, para a gente compreender todo esse processo de evolução desse irmão, por tudo que ele passou. Mas ele, quando ele se percebe todo esse manancial que ele toma acesso e conhecimento, ele se transforma. Essa evolução começa sendo processada. E todo o seu esforço, ele é colocado, toda aquela energia que ele tinha, né? Ele transforma isso, a sua fé. Ele se torna um leal servidor do Cristo. Então, ele abraça a proposta e ele como se diz, ele se apresenta, toda vez que ele escreve as cartas, ele se apresenta como um apóstolo, né? E foi nomeado por quem? Por Deus, por Jesus. Então, ele, sempre que ele inicia as cartas, sempre ele se inicia apresentando. E especificamente eu vou tratar agora da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele se inicia apresentando e ele relata nessa carta o conforto divino nos seus esforços espirituais, né? E no seu curso de vida, e expressa sua afeição e nos pede paciência para compreender o próximo. Ele relata nessa carta pormenores da sua vida, como sua fuga de Damasco, que está no capítulo 11, versículo 32, o espinho na carne, no capítulo 12, versículo 7, e o seu sofrimento em comum na causa do Evangelho, que está no capítulo 11, versículo 23 a 27. E ele traz muito, ele fala muito sobre as atribulações, né? As atribulações, ele diz que é para quê? Por que nós precisamos das atribulações? Que é para a gente conhecer a dor alheia. Porque se a gente vê o outro na tribulação, nós vamos saber porque a gente está passando por ela. Então, ele já está trazendo uma medida, ele está mostrando, né? Então, quando ele, no capítulo 4, versículo 8 a 9, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Então, se ele traz essa parte para nós, o que ele está querendo dizer? Ele traz que todas as atribulações é uma forma, como nós já vimos anteriormente, de quê? De nos depurar
de trazer desenvolver o nosso sentimento moral. Porque nas atribulações, vai emergindo de nós situações, sentimentos, que nós precisamos compreender de onde vem, por que está surgindo esses sentimentos. É normal? Nós já sabemos que a vida continua. Naquela época eles não sabiam, não entendiam. Então, foi necessário todo esse burilamento, né? Todo esse percalço que Paulo passou, viveu. Ele também abraçou isso como uma limpeza espiritual, como a sua transformação, sua trajetória de burilamento, de progresso, de evolução, né? Haja visto que ele tinha como orientadores era o próprio Estevão e Abigail. E ele conversava com Jesus, ele ouvia. Então a gente pode compreender que ele não estava sozinho, ele não estava abandonado, né? Quando a gente assiste ao filme, a gente vê que Paulo e Átila e Priscila, eles sofriam muito, passavam, mas eles ouviam o que ele tinha a dizer. É como se Paulo já tivesse, tipo assim, despertou algo nele, esse canal, a limpeza, né? Esse canal que fluía. E ele conseguia conversar com os espíritos. Mas não quer dizer que ele, por isso, dava a ele direito dele viver como o rei. Ele era o rei dentro dele, mas ele não se sentia assim, ele não se vangloriava das bênçãos recebidas, né? Então, ele continua na carta, ele coloca a sua vida no eterno. Ele fala de esperanças, ele fala de renovação. Então, se a gente for ler essa carta hoje, isso nos serve de auxílio, de fortalecimento. Principalmente para os momentos que nós estamos vivenciando agora, né? Que nós tínhamos a liberdade de ir e vir, isso foi cerceado por algum tempo, não sabemos, mas estão sendo em prol de quê? Em prol do próximo. Porque você pode adoecer e você morrer. Tudo bem, mas a questão não é só isso. É você transmitir para o outro. Então, além de você estar sendo negligente com você, é negligente com o outro. Nós não sabemos, porque você pode não estar aparentemente com nenhum sintoma e estar transmitindo. Então, é preciso que a gente tenha todo esse cuidado de transformação interior para saber até onde nós podemos continuar buscando o nosso equilíbrio, o equilíbrio das nossas emoções, que Paulo fala no capítulo 6, item 11 e 12. Ele diz da caridade, ele fala que a gente deve dar aquilo que você tiver, dê do que você tiver, mas dê com alegria. Está no capítulo 9, versículos 6 a 8. E ele nos convida ao estudo. Por que que ele convida ao estudo? Para que a gente possa ter discernimento. Esse discernimento para quê? Porque na época que ele escreve essa carta, ele tem notícias de Corinto e ele fica triste sobre o que ele fica sabendo. Eles têm conhecimento de que está tendo na cidade os falsos profetas, vamos dizer assim, pessoas que estão falando e buscando benefícios, buscando glórias, e desacreditando do trabalho que Paulo fazia, do que Paulo estava pregando, do que o Paulo dizia. Então, isso faz com que as pessoas tivessem, vamos dizer assim, a ilusão. Então, eles estavam na ilusão. Então, quando eles convidavam para o estudo, eles estavam querendo dizer que as pessoas buscassem o estudo para compreender o que realmente devemos entender, para tirar o véu da ilusão, da magia, que não existia, né? Mas que acreditasse na vida futura, no que Jesus trouxe, no que Jesus nos convidou. Então, ele relata também as experiências que ele viveu. Aí ele traz relatos da experiência que ele viveu. Ele chama do arrebatamento até o terceiro céu, que ele fala, né? Está no capítulo 12, versículo 2 a 6. E aí ele vai narrando isso não para se vangloriar, né? Nem buscando glória. Muito pelo contrário, ele está buscando a remissão, ele está buscando a humildade, que vejam isso, né? Então, ele narra todo
vamos dizer assim, o sofrimento dele, né? Então, nós temos, aí eu trago aqui para a gente a trajetória de Paulo, e tem muitas passagens em Atos. Atos 9, 24, a conspiração em Damasco. Atos 13, 50, a expulsão de Antioquia da Pisídia. 14, 5, a tentativa de apedrejamento em Icônio. O que eu estou falando é de Atos, né? 14, 19, o apedrejamento em Listra, que ele sofre. Atos 16, 23, açoites com vara e prisão em Filipos. Há quem diga que ele escreveu essa carta quando estava preso em Filipos, a gente não tem assim uma certeza, né? Atos 17, 5, tumulto em Tessalônica. Atos 17, 13, expulsão em Bereia. Atos 18, 12, a conspiração em Corinto. Atos 19, 29, quase assassinado em Éfeso. Atos 20, versículo 3, a conspiração em Corinto. A conspiração em Corinto, ele sofre 2 vezes, né? Atos 22, ele é quase morto em Jerusalém. Atos de 23 a 25, tem um relato de que ele foi preso em Cesareia por 2 anos e preso em Roma. Se a gente for ler, essa passagem é interessante. Alguém escuta o que estava em Cesareia, estava sendo um motim, sendo organizado um motim, e alguém escuta e leva isso a conhecimento das autoridades da época. E aí essa autoridade, eu acho que era o governador, transfere ele de Cesareia para Roma à calada da noite, para que o que eles estavam querendo não acontecesse, porque eles queriam matar Paulo. E ele não queria que isso acontecesse com Paulo lá, porque ele não queria responsabilidade. Né? Bom, continuando. Em Atos 27, tem um naufrágio dele perto de Malta. Em Atos 29, de 1 a 6, tem a mordida pela víbora, que ele é mordido, e não acontece nada com ele. Aí que as pessoas passam a acreditar, porque dizem, poxa, ele é capaz, ele é mordido e a cobra sai, ele manda a cobra sair, a cobra sai. Então ele ganha assim, em poder, quer dizer, passam a acreditar no que ele está falando. E Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 9, narra a execução dele como criminoso. Então a gente pode ver que, através dessa trajetória, o quanto ele passou de sofrimento, mas em momento algum ele perdeu a fé, a certeza de Jesus, de Deus, da existência. Muito pelo contrário, a cada situação que passava, ele se refazia espiritualmente, né? E no seu íntimo, e ele crescia. E aí, a gente, continuando com a carta, nós vamos perceber que Paulo, ele tinha meta. A meta dele era de levar o evangelho a lugares mais distantes. Então ele buscava em cada lugar que ele passava fundamentar uma igreja. Então a gente vê que Paulo tinha a figura de fundamentador e ele tinha uma figura de evangelizador. Ele buscava evangelizar aquelas pessoas e sempre deixar um representante. Então ele teve Tito, ele teve Timóteo, ele teve o próprio Átila e a Priscila. Então ele teve várias pessoas em que ele buscava apoio, porque ele não ficava, ele formava, ele precisava continuar a caminhada, mas ele deixava aqueles representantes, e por isso é a função das cartas, de levar o consolo, de sempre estar levando notícia do que estava acontecendo, para fortalecer. E assim nós devemos ser, buscar nos fortalecer. Então, eu trago aqui agora uma passagem do Evangelho que relata isso.
é do capítulo 9 do Evangelho, é o item 7, que diz assim: a dor é uma bênção de Deus. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Então, ele está trazendo que quando a gente estiver na dor, que a gente busque a paciência. Que a paciência é uma forma também de ter caridade, né? E essa caridade, que a gente busque perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta, a gente sai do sofrimento. Ele diz que a caridade mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha só. Aí ele diz assim: a vida é bem difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes que nos acabam por ferir. Então, a gente pode perceber que a espiritualidade bem sabe de como é a nossa vida. Somos humanos ainda imperfeitos. Os nossos irmãos, eu, você, nós todos somos imperfeitos. Nós erramos, às vezes falamos uma palavra que fere o outro, que magoa, a gente não está nem sabendo que está ferindo, mas feriu. E aí, o que é que a gente vai fazer? Então, que a gente busque o nosso burilar, as palavras, burilar o nosso coração, para que a gente tenha compaixão, a gente possa fazer leituras através de posturas, no falar, educar o nosso ouvir, educar o nosso falar, educar o nosso olhar. Né? Então ele diz que nós devemos nos atentar a quê? Ele continua: devemos atentar nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos. Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Aí ele diz: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, que possamos olhar para o alto, que possamos buscar atentar para os deveres que estão sendo impostos para nós, não como sofrimento, mas como oportunidade de crescimento. É dor, mas que possamos buscar essas oportunidades de transformar uma boa leitura, buscar bons filmes. Não qualquer filme, nem qualquer leitura que nos vá depreciar, não ficar ouvindo noticiário toda hora que não vai ajudar, mas que ao ouvir o noticiário, possamos ouvir e não, trazer para o nosso íntimo. Analise, busque uma visão ampla e se veja. E lembre-se de Deus. Deus é Pai de todos, é Pai do que matou e Pai do que morreu. Então, que Pai é esse que permite tudo isso? Então tem leis, tem situações maior que está acima de nós que a gente não compreende. Então o que é que a gente faz? Orar e buscar confiança, desenvolver o senso. Por quê? Olha, o que é que diz a pergunta 96 do Livro dos Espíritos? A pergunta é assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Desculpe. Aí a resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, nós sabemos que os espíritos são de diferentes ordens. Uns já alcançaram algum patamar, outros ainda não, né? E aí nós temos também, na escala espírita, a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a resposta diz o quê? Entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. O que ele está dizendo? Os espíritos
Os espíritos não estão, os espíritos estão desencarnados. Nós somos a alma que estamos encarnados, né? Mas ele quer dizer para a gente não acreditar em tudo, ou seja, ele está chamando a atenção porque na época que essa carta foi escrita, o que é que estavam lá sendo dito? Os falsos profetas profanando, dizendo que isso, aquilo, aquilo outro e desfazendo do que Paulo dizia. E o que é que ele chama? Atenção para o estudo. É o que nós precisamos fazer, estudar. Quanto mais nós estudamos, nós vamos percebendo aonde estamos pisando, o que é que estamos compreendendo, qual é o sentido da compreensão daquela palavra. Vamos ao dicionário, vamos buscar o significado das palavras, vamos buscar o significado do que tentar compreender o contexto da história. Não julgar, não julguemos, apenas analisemos. Então, no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, diz assim: os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em saber, nem em inteligência, nem em moralidade. Então, observe, o que foi que aconteceu com Paulo? Ele tinha um patamar, ele era um espírito encarnado, né? Então, ele era alma, um ser encarnado, mas ele já existia um saber. Ele já existia, já tinha o poder, não o poder material, não, o poder espiritual dentro dele, né? Mas ele tinha uma inteligência. O que ele precisava era do despertar, que foi o que aconteceu. Então, esse lado dele, da moral, todo, vamos dizer assim, despertou. E com isso, ele buscou desenvolver, buscou levar essa mensagem, propagar. Então, por isso ele tinha essa meta de formar a igreja, de viajar, de fazer as viagens, de levar, das cartas. E ele deixou esse legado de fé, de lealdade, de bondade, de gratidão a Deus, né? Então, ele pede que nós, para que a gente possa romper com determinados conceitos, com sabedorias humanas, né? E com altivez que nos está sendo imposta quando vem contra os ensinamentos de Deus. Pensamentos que nos tornem cativos. Então, que possamos desconstruir conceitos para nos libertar, para podermos ampliar o nosso senso de compreensão, nosso senso de percepção, nosso senso de visão de mundo, né? Não julgando nada, ninguém, analisando e procurando se conhecer, porque essa é a meta. Então foi o que ele fez. E ele buscou se conhecer, mas ele procurou levar o Evangelho do Cristo a tanto quanto ele pôde e buscar formar. A preocupação dele era de formar sucessores, né? E ele enviava direcionamentos a essas pessoas, né? Então, meus irmãos, que possamos buscar a compreensão de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós passamos, para poder realizar aqui na Terra. Muita paz, que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Irã por essas belas palavras, por essa apresentação maravilhosa acerca da vida do nosso irmão Paulo de Tarso. Que possamos seguir essa orientação de estudar a doutrina dos Espíritos, de estudar o Evangelho, refletir sobre cada passagem, sobre cada ensinamento, para assim, através dessa compreensão dos ensinamentos do Mestre, possamos colocar em prática em nossas vidas, trazendo para nós essa proposta de transformação moral. E agora, para encerrar a nossa palestra de tarde de hoje, faremos a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade em que tivemos o conhecimento através da apresentação da palestra, da passagem do nosso irmão aqui pela Terra, o processo de transformação, esses ensinamentos maravilhosos que estão aí à nossa disposição para que busquemos, nos esclarecemos e coloquemos em prática em nossas vidas. Que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus sejam o fundamento da nossa transformação moral e que a cada dia, nesse mundo de prova e expiação, com tantas dificuldades, com tantos desafios,
possamos nos lembrar que somos filhos de Deus, imortais, feitos para sermos perfeitos, que busquemos essa perfeição em cada ação, em cada momento, em cada oportunidade de fazer o bem. Que a tua paz, que a tua harmonia envolvam a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, e assim, nesse ambiente em que estamos nos esforçando para desenvolver a fraternidade, é que buscamos o teu amparo e as tuas bênçãos. Que assim seja.